Boa noite, pessoal. O Cláudio já está entrando. Deixa eu só virar À a vontade. câmera aqui. Isso, agora. Muito boa noite, Bia. Boa noite, meu amigo Cláudio. Boa noite a todos que já entraram. Desde já gostaria de agradecer aqui a presença, né? Dos que entraram primeiro, Camila, Rai, Jamile, Bruno, meu irmão, Sandra, Karine. Tem um pessoal entrando aqui. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ana Luísa. Psicóloga também. Então vamos começar, né? Uhum, Porque o tempo não nos espera. Quando dá uma hora certinha, a live cai e aí a gente não consegue fazer tanta coisa depois. é Letícia, verdade. Edvânia, Jussara. Olá, pessoal. Boa Edivânia. noite. Hoje é aniversário de Edivânia, né? É Parabéns, mesmo? Edivânia. É, Então, parabéns, viu, Edvânia? Felicidades aí. Professor Wallace, nosso amigo Wallace. Seja bem-vindo, Wallace. da área de trânsito também, né? Exatamente. Aline. Então, vamos lá. Pessoal, muito boa noite novamente. Para quem está entrando agora, boa noite inicial. Dizer que é um prazer, né, fazer essa live, principalmente com uma pessoa querida. José Cláudio é um amigo meu de Recife, um pernambucano aí arretado, muito querido, de fato. E a gente sempre discute, né? Sempre É debate sobre verdade. essas questões de trânsito, tanto na área da psicologia, né, quanto a visão geral de gestão, educação, porque a psicologia está inserida em tudo, de fato. Como vocês bem sabem, os que me acompanham, eu tenho conversado muito sobre medo esses últimos dias, né, no Instagram, principalmente pelo fato de eu ter feito o rapel, né, que é um esporte radical, e aí Uhum, muitas pessoas ficaram, rapaz, ficou com medo não? E eu fiquei com medo, né? O tema da live é o que está por trás do medo de dirigir, porque a gente sabe que muitas coisas, existem muitas variáveis por trás. E aí, essa minha experiência, né, no rapel me levou a escrever sobre o medo e deixar as pessoas, de certa forma, mais confortáveis, né, em expressarem sobre os medos. Porque, Cláudio, a gente aprende, né, com essa cultura, com a nossa comunidade verbal, que o medo é algo para ser escondido, que torna a pessoa uma fracassada, que a pessoa está sendo inadequada. E não é assim. O medo é extremamente essencial para a nossa sobrevivência, né? Através dele que a gente pode perceber, por exemplo, situações de perigo, né? E que aí a gente pode, inclusive, emitir a fuga, né? Ou então uhum, a luta, quando uhum. necessário. E isso tudo nos leva a nos salvarmos, né? A garantir, de fato, a nossa sobrevivência. Então, eu tenho me debruçado sobre essa temática do medo e eu não poderia deixar de linkar o medo com o trânsito. E aí a gente escolheu, né, essa temática, o que se esconde por trás do medo de dirigir, porque apesar de muitas pessoas acharem que dirigir é algo simples, a gente sabe que é muito complexo, que demanda muitas características, né, um processo muito complexo de fato. E assim, convidei o Cláudio, que tem uma experiência vasta nesse assunto, né? Inclusive ele tem um instituto em Recife que trabalha especificamente com medo de dirigir, com pessoas, né, que têm o medo de dirigir. Tem outras vertentes, mas ele tem trabalhado muito, né, nessa perspectiva. E aí eu espero que esse bate-papo seja muito proveitoso, né, para vocês, para todos que estão assistindo e que irão assistir depois, certo? Porque o medo de dirigir é muito mais comum do que nós imaginamos. Então, vou apresentar o Cláudio um pouquinho aqui.
José Cláudio, ele é psicólogo, diretor proprietário, né, do PSIMOB, como eu já havia dito, que é o Instituto de Psicologia Aplicada à Mobilidade. Ele é professor das pós-graduações em Psicologia do Trânsito e Gestão e Direito de Trânsito na Faculdade Exuda, em Recife, Pernambuco. Ele é observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, assim como eu, e é coordenador pedagógico do grupo Autoescola Shalom, também em Recife, Pernambuco. E aí vou passar um pouquinho para Cláudio, para ele me apresentar, né? Porque nós estamos transmitindo através dos dois perfis, e aí algumas pessoas, né, que acompanham pelo perfil de Cláudio, algumas pessoas não me conhecem. Então, eu acho interessante também essa apresentação. Muito boa noite, pessoal. Vou mandar um abraço aí para nosso amigo Adelmo, né, aí da Adelma Bahia, entrou, né? nem vi. Entrou. Adelmo está aí conosco. Para as Bem-vindo, meu minhas amigo. alunas, para as minhas alunas Mônica, Paula, o Antônio Emílio, né? Tanta gente boa aqui conosco. Certo? Para mim é um prazer, Bia, né? A gente retomar nossa conversa, né? Porque Sim, a todo momento, nós estamos batendo papo com verdade. assuntos referentes à psicologia. Né? E é sempre muito bom, né? A gente externar esse papo aqui para outras pessoas, né? E Sim, principalmente essa questão do medo. Essa questão do medo é um assunto que vale muito a pena. Em tempos de pandemia, a gente conceituar, né, a questão do medo como emoção, digamos assim, saudável e o medo como sim, emoção patológica. Eu acho que é exato. importante a gente fazer essa referência. Uhum. Aí vamos apresentar aqui a minha amiga, né, que é uma psicóloga aí do meu querido estado da Bahia, né, que eu cultuo bastante. A Bahia é um estado fantástico, né, psicóloga da Verdade. Bahia, especialista também, assim como eu, né, especialista em trânsito, palestrante, observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, né, instituição que nós fazemos parte, Uhum. certo? Ela também é integrante da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE, né, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT. Né? Aí Exato. é uma pessoa de evidência nacional, né? Trabalha aí no DENIT. Ela, e além de ser uma estudiosa assídua Generosidade. das questões de trânsito, né? Ela está sempre buscando conhecimento nessa questão de trânsito, certo? Verdade. Então passo a palavra para você, Bia. Muito obrigada, meu amigo. Então, como a gente vai funcionar hoje, né? A gente elencou aqui alguns questionamentos para nortear o nosso debate, a nossa discussão, porque se a gente deixasse, né, um negócio solto, tudo indica que a gente iria passar muito tempo em um tópico só, e aí a gente não conseguiria abordar tudo que a gente acha interessante, Uhum, pertinente. Então, eu vou fazer algumas perguntas, né? O Cláudio vai estar respondendo e eu vou estar complementando. E vocês também podem se manifestar aí, tá certo? Vocês podem, inclusive, enviar sugestões, se quiserem participar, né, com comentário. A gente sabe que tem muita gente aí da área de trânsito, né, e que já tem essa aproximação com a temática. Então, as outras pessoas também podem fazer questionamentos, perguntas que a gente vai estar aqui respondendo na medida do possível, certo? E aí, para iniciar, o Cláudio já até fez uma pequena introdução sobre o medo, né? O medo que é aceitável, que ele é bom, digamos assim, para a população entender, e o medo que é patológico, né? Tem o medo saudável, que é aquele que eu iniciei falando, que nos livra de algumas situações perigosas. E existe aquele medo patológico que restringe, né, algumas atividades diárias nossas, inclusive coisas que são importantes para a gente. Então, vou deixar a Cláudio aí fazer essa diferenciação, né? Qual é a distinção entre medo e fobia? Vai lá, meu amigo. certo. Vou mandar um abraço aí para o meu amigo José Jackson, certo? Comerciante aqui de Recife, que está sempre nos acompanhando. Para a Adriana também. Mas vamos lá. Aproveitar É, também para mandar aqui um abraço para minha mãe, que já entrou, Iraneide, sempre está que aí bom. junto. Uhum. Outro abraço para Janaína, tá entrando aí, minha aluna antiga também. Ótima Vamos começar a motorista de usar. ônibus. Olha, que É, ótimo. muito É, boa. tem uma tia minha aqui também, Ivaneide. Muito obrigada pela presença, minha tia. Uhum. André, um querido amigo psicólogo.
Tem muita gente. O Maio Amarelo Bahia está aqui presente também. Que coisa boa. Pois é. Aí as pessoas confundem muito, né, essa questão do medo e da fobia. Quando se fala em medo de dirigir, tem muitas propagandas que elas dizem o seguinte: vença o medo de dirigir. Você precisa se livrar do medo de dirigir. Lembrando, pessoal, o medo em si, ele é uma emoção que faz parte do mecanismo de fuga e de luta. E está Uhum, dentro aí, ó, do comportamento do mamífero, né? Do homem em si. Então, todo mundo tem medo. Né? Você vai usá-lo para tentar se defender de alguma ameaça. E nessa defesa, ou você luta, ou você foge. Então, o medo em si, ele, quando equilibrado, ele é uma emoção saudável. Agora, quando o medo é exacerbado, ou seja, o medo ele é irracional, é um medo que destoa da maioria do comportamento social, do que se considera normal, ele já entra no quadro fóbico. Lá no meu instituto, quando eu recebo o paciente chega para mim: olha, doutor, eu quero vencer o medo de dirigir. Eu não aguento mais. Eu quero vencer o medo. Aí a primeira coisa que eu digo: olha, você não vai vencer o medo. Aí ele olha para mim ou ela, né? E como é que eu vou conseguir administrar a minha vida? Não. Você vai ter que administrar, né? Como você trouxe essa palavra, muitos pacientes trazem isso, a questão da uhum, administração da vida, né? Que é esse tipo de transtorno. É importante lembrar também que mais de 60%, né, do modal de transporte aqui no Brasil ele é feito através das rodovias. uhum. Então, o veículo torna-se bem necessário na vida cotidiana do brasileiro. É por isso que muitas pessoas também procuram. Aí eu chego e digo: você não vai ter que vencer o medo, você vai ter que administrá-lo. Porque as pessoas, Bia, que tentam vencer o medo, elas entram naturalmente num comportamento que mais mata no trânsito, que é o excesso de confiança. É aquele momento em que você vai fazer uma ultrapassagem, que você acelera o carro porque você está isento do medo e Uhum. termina comprometendo a sua vida e a vida do próximo. Então tem essa diferenciação. Você, quando se fala em medo de dirigir, você não tem que vencer o medo de dirigir em si, né? Você tem que administrar. Porque se você vencer totalmente o medo de dirigir, você pode gerar um sinistro de trânsito, um acidente ou evento de trânsito que pode comprometer a sua vida e a vida do próximo. Então, medo é uma questão de administração. Exatamente. E aí a gente acaba entrando também um pouquinho nessa segunda questão, né? Se é preciso perder totalmente o meio de dirigir para que a pessoa possa diminuir o sofrimento. Porque, como você estava bem colocando aí, o medo ele é Uhum. necessário para que a gente possa, de fato, se livrar ou evitar alguma situação ameaçadora ou perigosa no trânsito também. Né, a ultrapassagem, a questão da velocidade, para que a gente possa ter receio, né, de se envolver em algum evento de trânsito e por isso andar de acordo com o que a via nos instrui. Então, inclusive para aprender, né, a dirigir, a gente precisa do medo, porque senão a gente vai sair aí afoito, querendo levar É tudo, né, verdade. por cima. E então o medo, gente, é extremamente essencial, é uma emoção primária, né, do ser humano, está intrínseco. Então, quem disser que não sente medo de nada, eu acho que está se equivocando, né? Ou de É fato não verdade. se conhece. Então, o medo, de fato, é importante nesse processo todo. Agora, como o Cláudio mensurou aí, mencionou, quando ele está muito exacerbado, né, já passa a ser fobia, e aí precisa de tratamento. Mas vamos à segunda questão, se é necessário a gente perder totalmente o medo, né, para evitar o sofrimento, para reduzir o sofrimento. Veja, né? Como eu já terminei entrando um pouco nessa questão, né? As pessoas pensam muito no senso comum. Ah, eu quero realmente vencer o medo, eu tenho que me isentar do medo para que eu consiga vencer o sofrimento. Mas primeiro você tem que entender o que é sofrimento para você, né? O que é sofrimento, o que é que significa. A gente vai falar um pouco dessa questão mais à frente, mas é porque às vezes elas se entrelaçam, Sim, com né? certeza. Às vezes elas terminam se entrelaçando. Mas qual é o real significado do ato de dirigir para você, certo? Então é importante você ter a consciência
E é a primeira questão, Bia, que eu trago para eles quando eu faço o paciente em si, ele refletir sobre isso, ele já tira grande parte do peso que se tem ali. Porque ele bota na cabeça, eu vou à clínica para vencer o medo. Mas cheguei lá, o Uhum. psicólogo disse que eu não preciso mais vencer o medo. Eu só preciso administrá-lo. E quando ele pensa em administrar o medo, ele já sai com uma motivação bem maior. Que essa Uhum. motivação ajuda e muito no seu processo terapêutico. Então eu trago aqui, não é necessário perder o medo, e nem se pode perder o medo. Porque como eu bem trouxe, quando se perde o medo, você cai no excesso de confiança. E excesso de confiança é um tipo de comportamento extremamente fatal, seja no trânsito ou seja em qualquer outra esfera, certo? Então a questão do medo é a administração, né? Esqueça essa Uhum. questão de perder o medo. Como você bem trouxe, o medo é uma emoção que faz parte da natureza humana. E, inclusive, muitas pessoas querem lutar, né? Confrontar esse medo o tempo todo e isso acaba gerando mais sofrimento. Então, parece Sim. uma questão aí contraintuitiva, né? Porque quanto mais a gente quer eliminar o medo, mais a gente sente medo. É igual aquela questão do pensamento também e sentimento. Uhum. Quanto mais a gente É. quer afastar, parece que mais a gente atrai. E a gente tem muito, né, buscado essa perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, no sentido de que a gente pode sim ter alguns pensamentos que são considerados ruins, sentimentos também que são considerados ruins, porém eles não precisam nortear as nossas ações, né? Isso é importante. A gente precisa, assim, estar atento a eles, a tudo isso, inclusive ao medo, para que a gente, inclusive, consiga perceber o que aquilo ali está nos mostrando, né? E aí tem um comentário aqui que eu achei super interessante. Deixa eu ler. Cadê? O medo redobra a nossa atenção frente às nossas atitudes no trânsito. É a Irlene, algo assim. Isso. Minha professora Arlene, Ah, tá vendo? grande abraço. Boa colocação, viu? Acho que é por aí mesmo que a gente está tentando trazer aqui. Agora lembrando, complementando, né, o que a professora Arlene trouxe, o medo, ele reforça nosso estado de atenção, não é? Mas Uhum. ele quando está Vigilância. equilibrado, Isso. exatamente, a questão da vigilância. Mas quando ele é exacerbado, ele complica, não é? Deteriora em si a qualidade da atenção, Uhum. né? Sim. Deteriora a atenção. Então você às vezes está atento ali e faz muitas vezes que você tome ações instintivas, né? Que ações até irracionais, né? Que são as ações que não são processadas por conta do medo, que cai de novo naquele mecanismo de luta e de fuga. Uhum. Exato. E aí, eu acho que é até bom a gente sinalizar, né, algumas questões que trazem sofrimento com essa evitação do dirigir. Né? A pessoa fica se sentindo impotente porque não consegue se deslocar, né, no momento que deseja ou independentemente. Essa pessoa precisa de alguém para estar levando, né, em alguns lugares. Hoje em dia a gente sabe que muitos condutores, inclusive aqueles que se acham muito bons, têm preferido de fato andar em Uber, né, em táxi, por conta mesmo de logística, de estresse que o trânsito, né, já promove. Mas essa situação, para quem tem o medo, quem tem a fobia de dirigir, é bem complexa mesmo e traz sofrimento, porque meio que fica, né, sob aquele julgamento do outro. Ah, porque essa pessoa não dirige e fica só na minha dependência? Às vezes as pessoas até acabam se culpando por isso, né, achando que estão sobrecarregando o outro. E aí a gente até colocou, né, em nossa conversa, a situação de uma pessoa que, inclusive, tem ganhos Uhum, secundários com esse medo, porque gosta da presença de uma pessoa, né? Essa pessoa uhum. que a leva sempre nos determinados ambientes que ela precisa ir, então é reforçador ela não dirigir, porque vai estar com aquela pessoa. Isso é interessante, e aí a gente já tem que colocar que a condução é uma atividade complexa, né? Como eu já havia mencionado.
exige muitas funções, de fato, do ser humano. Por isso que na avaliação psicológica é observado o comportamento, né, de maneira geral, controle inibitório, atenção, memória, raciocínio, coordenação motora, noção espacial, e isso tudo é importante a gente estar colocando aqui, para que as pessoas possam compreender que não é algo, eu vou aprender aqui e vou sair, né, rapidamente. E tá num piloto automático, que essa semana a gente até participou de uma live juntos, né? Exatamente. Falando Eu vou disso, mandar. que a nossa Pode falar. sociedade está muito no piloto automático. E o dirigir né, um comportamento que se torna muito automático. E a gente não pode cair nessa esfera, porque a partir desse momento a gente deixa aí aquela atenção que precisa ser direcionada para o trânsito, senão dá aí nas incidências, né, de trânsito, ocorrências, eventos, como a gente mais gosta de chamar, do que acidentes. Sim, pode falar, Cláudio. Pois é, eu vou mandar um abraço aí para o meu amigo Rogério, para a doutora Vera também, né, que está aí conosco. O meu aluno aí, Michel Anacleto, né, que está aí conosco. Olha, como tu bem falou, a questão do ato de dirigir, como resultante de sofrimento, o ato de dirigir em si, ele é um ato extremamente expositivo. Você está dirigindo, você está aí, à mercê do olho do outro, do olhar do outro. A outra pessoa está ali lhe avaliando. É uma das coisas que atrapalham muito, não é uma das características que os pacientes que têm a maxofobia, o medo fóbico de dirigir, têm, é que são pacientes que são extremamente metódicos. Eles gostam que a coisa exigentes, eles gostam que a coisa funcione do perfeccionista, né? Do jeito que está escrito. Exemplo, você vai lá no CTB, o CTB está muito bonito, né? O Código de Trânsito Brasileiro, nas normas gerais de circulação e conduta, tem vários artigos lá que eles condicionam o comportamento. Aí o paciente em si, metódico, lê o código. Quando ele lê o código que chega no trânsito, muitas pessoas não respeitam os critérios de educação para o trânsito. Então aquilo ali é uma frustração imensa. Por quê? Para uma pessoa que é perfeccionista, entrar num ambiente que é extremamente dinâmico, que não vai funcionar do jeito que ela quer ou do jeito que foi convencionado, isso também gera muito sofrimento, ou do que ela planejou. Né? Isso também gera sofrimento. Eu gosto de trazer um exemplo, né, da questão do ato expositivo do trânsito. Tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, né? Na escola, na faculdade. Vou apresentar o trabalho, eu fico com as pernas tremendo, eu começo a gaguejar, porque aquele trabalho ali é um ato expositivo, que não é muito diferente do trânsito. Para quem está dirigindo, do próprio ato de dirigir. Você está dirigindo ali, as pessoas que estão fora estão avaliando o modo como você dirige, e principalmente as pessoas que estão dentro. Sim. Uma das coisas que comprometem muito, mas muito a aprendizagem, e são geradoras também de trauma, são as pessoas que tentaram ensinar o paciente que hoje é fóbico. Exemplo, você tentou aprender com o seu pai. Seu pai amava aquele carro e ama aquele carro. Então ele não suporta o fato, o medo em si, né, que gera nele daquele carro ser arranhado ou ser batido. Então ele fica o tempo todo. Olha o semáforo, batendo na perna. Cuidado, acelera, freia. Então, a questão da aprendizagem no trânsito, né, ela é fundamental. Porque até uma das bases da fobia, você tem muito medo daquilo que você não conhece. Então, o modo como você construiu o ato de dirigir, pessoal, porque o ato de dirigir, assim como o ato de caminhar, é um ato aprendido. A gente precisa aprender para automatizar o movimento. Então, aquela pessoa, o modo como você aprendeu, ele também pode ter influenciado no seu atual estado de fobia. É por isso que não é indicado que parentes, marido, né, vá tentar ensinar a esposa a dirigir, amigos, né, procurem o CFC. Se for aqui em Recife, procure o CFC Shalom, né, fazer a propaganda aqui da instituição autoescola que eu faço parte, certo? Que nós trabalhamos lá bem sério, né? O nosso trabalho é muito sério em cima disso aí. E são profissionais que são capacitados
para desenvolver a habilidade de dirigir na pessoa. Fora aqui, né, Cláudio, quando você está com alguém muito próximo, você já cria naquela pessoa uma expectativa, né, de que você vai se sair bem, e isso, às vezes, impede você, de fato, de ter um bom desempenho, porque você fica muito atrelado à opinião do outro. E aí a gente já Verdade. acaba entrando na terceira questão, que é o maior fator desencadeador do medo fóbico de dirigir, é a situação traumática gerada por acidente, eventos de trânsito. Veja, Bia, quando eu comecei a estudar esse tipo de transtorno, certo? Já faz um tempinho já, né? Quando eu comecei a estudar esse tipo de transtorno, eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. Rapaz, olha, eu acho que o que mais gera a maxofobia, que é o medo fóbico de dirigir, é um evento traumático. Tipo, você perder um filho, perder um pai no trânsito. Aí, quando eu comecei a estudar e a ter os contatos com os meus pacientes, eu vi que não era dessa forma. E as obras Uhum. também. As obras, elas falam muito isso. Uma das coisas que mais caracterizam esse tipo de paciente é justamente um traço de personalidade. É o comportamento. Exato. É aquele tipo de comportamento que você bem trouxe, perfeccionista. Uhum. É aquele comportamento perfeccionista, porque o trânsito é uma atividade, como eu falei há pouco, extremamente dinâmica. Dinâmica. Então você tem que ter plano B no trânsito a toda hora. Então foge, né, do planejamento que o perfeccionista em si ele costuma ter, Uhum. que também é um gerador de sofrimento, não é? Sim, com certeza. Inclusive do controle, né? Porque os Uhum, perfeccionistas gostam de tudo sob seu controle, né? A situação nova é muito complicada porque vai demandar atitudes imediatas, né? Não pensadas, não planejadas. verdade. Então, isso, de fato, eu tenho visto muito na literatura. O que mais é apontado, de fato, é esse perfil, né? De perfeccionismo, de receio de errar na frente do que você conhece, e inclusive também na frente das pessoas que não conhecem você, né? Porque você quer acertar o tempo todo. É meio frustrante para você, né? Errar e se expor a esse ponto, entendeu? E no trânsito a gente está ali naquele dinamismo e a gente está sujeito a erros, a falhas. Inclusive somos seres humanos, né? Ninguém aqui é perfeito. Claro que a gente faz de tudo para andar certinho, mas existem alguns momentos que a gente vai falhar sim, e a gente precisa aceitar isso, né? É Em verdade. qualquer âmbito da nossa vida, não só no contexto trânsito. Isso se aplica em tudo. Então, essas pessoas possuem baixa tolerância à frustração, né? E por Uhum, isso que evitam também se expor. Esse é o perfil que é apontado nas pesquisas, não é é isso? verdade. É verdade. E, ó, inclusive, eu lendo, né, eu achei um dado muito interessante, uma informação que essas pessoas que têm o medo fóbico, né, de dirigir, elas geralmente personificam o carro. Elas acham que o carro é uma pessoa. Uhum, Pessoa no sentido de, eu não tenho um domínio sobre o carro, né? Ele pode a qualquer momento fazer algo ali autônomo sem a minha concepção, sem a minha permissão, e aí uhum, isso assusta a pessoa, né? é Eu verdade. achei até engraçada essa colocação, mas de fato muitas pessoas enxergam o carro como um ser, e aí Uhum. que advém mais medo ainda e dificuldade de se expor a esse ponto, né? A dirigir. Eu quero Como mandar você bem aqui trouxe, mandar um abraço rapidinho para uhum. Cassiano Novo, lá do Paraná, um Ah, amigo também psicólogo. Brena, grande minha amiga abraço aí para daqui, Cassiano. advogada. Uhum, Quem mais entrou? Anselmo Sena, meu amigo cantor e compositor. Tem muita gente. Minha tia uhum. Nete também entrou, minha irmã Bruna. Um abraço para todo mundo aí. Robson, vamos lá. Você ia complementando alguma coisa, né? Olha, como você bem trouxe, né? Algumas obras falam disso, né? Que quando ele personifica a coisa, eles colocam a culpa no carro, no veículo, Uhum. né? Que o carro, eu não vou usar o carro porque o carro ele pode bater em alguém, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. É tão interessante essa. Tem algumas obras que
falam já de outra teoria, né, que chamamos de coisificação, Uhum. né, que quando Isso. transformamos as pessoas As em pessoas em coisas. coisas. Uhum. É, aí eu já fui, cobri muito evento de trânsito, né, trabalhei muito tempo com perícia, aí eu notava que as pessoas elas se preocupavam mais com as avarias do veículo do que com elas próprias. Uhum. Muito E comum. é muito comum. E é esse tipo de comportamento, por exemplo, se o marido que vai ensinar, tentar ensinar para a esposa, né, o ato de dirigir, e a esposa nota que esse marido ele dá mais valor para o carro do que para a própria vida, o quadro fóbico dela tende a se agravar, Uhum. porque ela Sim. sabe que se ela de repente bater com o carro, fizer qualquer coisa com o veículo, ele valoriza, sabendo que ele valoriza mais do que a própria vida, vai gerar um conflito dentro da relação deles. Uhum. Aí termina se boicotando, né? Verdade. Verdade. Existe muito isso mesmo. É, Então, respondendo à pergunta, né? Hum, O trauma, né, em decorrência de um evento de trânsito, não é a principal questão do medo fóbico uhum, de dirigir, né? Está muito atrelada ao perfil da isso, pessoa, de fato, a personalidade. exatamente. E aí, já trazendo aqui que para a terapia, né, para o trabalho pessoal, é até mais fácil trabalhar com as pessoas que vêm com traumas, porque a gente já sabe ali o cerne, né, da questão. Uhum, E perfeito. quando as pessoas elas vêm, né, com outras questões, outras variáveis, a gente tem que ir bem a fundo, né, fazer uma É, análise ali funcional para descobrir o que de fato está entrelaçado, porque tudo advém da nossa relação com o meio, de fato, né? perfeito. A maior parte advém disso, da nossa relação com o meio. Nós somos construídos assim, né? Nossa Uhum. identidade é através das nossas relações. E aí vamos adiantando mais um pouquinho. O medo fóbico de dirigir tem alguma relação com gênero? Eu acho que as pessoas já até imaginam a resposta, mas vamos lá. Até pela sua prática clínica, É, acho que você pode trazer para a gente o que de é, fato você tem percebido. veja só. Vou um pouquinho mais avante. Eu tenho uma prática clínica, mas vou trazer um exemplo de uma das psicólogas mais conceituadas do Brasil, Sim, com que é certeza. a Belina, né, Cecília Belina, dessa área que já atendeu. Ela tem um livro que Uhum. A eu, Neuza né, que eu Coraça li. também fala, né? Disso. Também, Neuza Coraça também. Exatamente. Ela tem um livro que ela fala o seguinte: 95% dos mais de 2.000 pacientes, né, que ela atendeu eram do gênero feminino. Uhum. A Neuza coloca No- 80%, né? ela coloca E perto de a 80%. Cecília, uhum, A Cecília, ela já chega, né, para 95%. 95%, imagina. Aí, qual seria a resposta para isso, né? Tem várias, tem várias. Uma delas é que o homem em si, ele tem o contato com o veículo bem cedo. Uhum. Quando ele é criança, ele começa a manobrar os carrinhos. Tem cidades por aí que menino com 11 anos já está dirigindo, porque o pai dá o carro para o filho, não dá para a filha. Né? Nós sabemos que nós vivemos ainda num mundo bem machista, né? E ainda Uhum. fica naquela história, né, de essas famílias patriarcais de deixarem a mulher para determinada atividade e o homem para determinada atividade. E essa determinada atividade do homem foi dirigir, certo? Sim. Então, é a parte cognitiva, a parte motora, ela é toda trabalhada ali. Muitas vezes, a mulher tem o primeiro contato com o veículo no CFC, na autoescola, certo? Então, ela precisa trabalhar muito essa questão motora, certo? Uhum. Precisa. E a questão fóbica, né? A questão fóbica ela é bem interessante, né? Uma das bases da fobia é justamente o desconhecimento. Então, como ela não conhece aquele determinado veículo, ela pode fantasiar. Ela vai dizer, não, esse carro é um monstro, esse é uma atividade muito difícil, porque as pessoas falam que as mulheres não dirigem, né? A questão da palavra, ela também é Uhum. muito forte. Ela é um Sim. condicionante muito forte. Eu trabalhei por um bom tempo, ainda sou do ramo, né, de transporte coletivo. E eu vou te trazer um exemplo que é bem interessante. Nós temos mulheres lá, algumas mulheres que dirigem
como a Janaína, que está aqui nos assistindo, né? Que dirigem de forma divina. Não tem Uhum. problema com colisão, são ótimas. Eu também sou assim, Tem, viu? ótimo, meus parabéns, meus parabéns. Tem uma das nossas motoristas lá, que ela dirige ônibus articulado, o sanfonado. Ela disse que no começo, quando ela começou a dirigir, em 96, 1996, ela sofreu muito preconceito, Uhum. mas que a maioria do preconceito que ela recebia eram das próprias mulheres. Sim, Que ela dizia sem que dúvida. não, a mulher ia subir no ônibus e dizia, eu não vou ser transportada no ônibus que é pilotado por uma mulher, que é conduzido por uma mulher, Uhum. certo? Então, essa questão da palavra, dos jargões, né, mulher no volante, perigo constante, uma série de coisas, as mulheres terminam internalizando isso, né, esse tipo de coisa, e isso compromete e agrava muito, né, a questão fóbica, né, que é uma das explicações dentro desse contexto. Acho que a mulher em si, hoje em dia, né, a coisa já tem melhorado bastante, mas eu acho que as políticas públicas precisam investir mais na mulher e a própria Uhum. mulher se reconhecer que pode fazer aquele tipo de serviço, daquele tipo de atividade, que realmente podem muito bem, né? Com certeza. Modéstia à parte, muito melhor do que muitos homens por aí, né? As mulheres dirigem muito bem, Com plena convicção. sem sombra de dúvidas. Inclusive, é bom a gente até frisar aqui, né, tocando nessa parte do homem, que existem sim, né, muitos homens que possuem o medo de dirigir. Hum, Contudo, até pela questão cultural, como você bem colocou, hum, existe um certo receio, né, uma vergonha em procurar ajuda, em expor isso. Porque culturalmente o homem foi meio que instruído, né, criado para dirigir. uhum, Eu vou muito além. O menino com 3 anos de idade já vai aqui no colo do pai, ali no volante, né? Três, é quatro anos verdade. de idade, tem pai que coloca o menino para começar a ter contato ali com o volante e ir aprendendo já alguma noção. Mas assim, isso é bom a gente também ressaltar que é uma atividade, né, um comportamento muito perigoso. E se você faz isso, você que está nos assistindo faz isso, não faça Não mais, por faça favor. mais. Você está colocando a sua vida em risco, a do seu filho e a de todos que estão à sua volta, tá certo? Isso Mas, que você trouxe uhum. é super importante, né? Essa questão do homem, né? Na nossa experiência clínica aqui, o homem, Ele também por sofre esse duas fator vezes. cultural, ele sofre duas vezes. Ele sofre bem mais do que a mulher. É um sentimento de vergonha muito grande, até Sim. porque todo mundo consegue dirigir, eu não, Uhum. né? E como homem também, com essa questão da onipotência, né? Que muitos homens, você vê, né? Que essas raízes do machismo, elas influenciam até a saúde do homem, a questão da próstata, né? Que muitos Sim. não vão fazer o exame da próstata, morrem de câncer, né? Por preconceito, por não conhecerem como a ciência pode ajudá-lo naquele contexto, né? Eu acho que é uma questão de desconstrução muito grande que a sociedade Uhum. tem que ter dentro desse Sim. sistema. Inclusive, as pesquisas apontam, né, que a maior parte dessas mulheres tem seus 40 e poucos anos, porque as pessoas dessa idade estavam anteriormente, né, só com sua função ali estabelecida, de ficar em casa, né, tomando conta do seu companheiro, dos seus filhos, da sua família, e elas não precisavam se deslocar o tempo todo, ter essa autonomia, né, para ir trabalhar, para ir estudar, buscar uma graduação, enfim. Então, isso também ajudou nesse processo, que é tudo advindo dessa cultura que a gente está E mencionando aqui. muitas dessas mulheres aí, nessa idade, já saíram de um relacionamento abusivo também, Também. né? Do relacionamento abusivo que o homem chegava lá, baixava a autoestima dela, né? Que ela não ia conseguir fazer isso, que ela não ia conseguir fazer aquilo, né? Que ainda nós sabemos que ainda existem muitos relacionamentos dessa forma, né? Que elas também procuram a clínica para poder reinventar a vida, né? Depois Uhum. dos 40, né? Que ela começa Sim. a tentar pôr em prática os sonhos que ela tinha muitas vezes de infância. E um dado interessante também nessa questão do perfil aqui, né? Não só Uhum, de gênero, mas também relacionada à questão financeira, questão socioeconômica, de graduação, nível intelectual. É bom a gente mencionar aqui que o perfil dessa pessoa que possui o medo fóbico de dirigir
é de extrema autoconfiança nos demais sentidos, né? Nessa Nas perspectiva outras de atividades, trânsito, né? não. Mas assim, de 10, por exemplo, 8 tem CNH. Ou seja, essas 8 que têm o medo fóbico de dirigir passaram por toda a avaliação, né? Exame médico, avaliação psicológica, a prova teórica e prática, o exame prático. Então, tecnicamente, a pessoa tem condição de dirigir, mas não o faz por várias outras questões que a gente já trouxe aqui, né? Aquela exigência, total intolerância à frustração, com receio de não atender a expectativa do outro, com receio de sair na rua e atropelar alguém ou de causar um caos total. Então, todas essas questões estão por trás, a gente precisa estar apontando isso aqui, sinalizando para que as pessoas fiquem cientes de que aquelas que apresentam o medo de dirigir não necessariamente não têm a técnica, né? Porque de 10, 8 já são habilitadas. Então, esse é um dado bem interessante. É verdade. Elas ficam com receio, né, de colocar a vida tanto dela quanto dos outros em risco. Uhum. E aí tem até aquela denominação da síndrome do carro da garagem, né? Porque as É, pessoas têm o carro, mas o carro fica na garagem e as pessoas saem andando ou através de transporte coletivo, dentre outros. é verdade. E aí vamos para a quinta questão. A maxofobia pode surgir junto com outros transtornos? A maxofobia é o medo de dirigir, né? O medo fóbico de dirigir. Isso. Essa questão é bem interessante. É bem interessante, Bia. Porque na maioria das vezes, né, quando você vai trabalhar na clínica, você identifica outros tipos de transtornos, né, que vêm junto com ela. Uhum. Vou dar um exemplo bem prático, né? Você está agora trabalhando aí com rapel, né? Super orgulhoso aí da sua nova atividade, né? Pronto. Mostra que você não tem acrofobia, que é o medo de altura, né? Você consegue administrar, né? Inclusive, esse é um ponto bem pertinente, né? Abrir as aspas aqui. Aham, Eu, sinceramente, tenho um medinho de altura, sabe? uhum, Mas como eu sempre tive também vontade de praticar alguns esportes radicais, eu fui com esse medo mesmo. E esse medo serviu uhum, para que eu pudesse verificar se tudo estava em ordem, entendeu? Se os equipamentos uhum, estavam lá seguros, para que eu pudesse descer e me sentir amparada ali, segura. uhum. Muito bem. Está administrado, né? Exato, eu não perdi o medo de altura. Eu Veja, estou administrando ele. Estou indo mesmo com ele. como é que no contato prático com o paciente, né, que nós fazemos o contato prático também com eles, a gente pode identificar esse outro transtorno. Se você levar esse paciente para um aclive, uma subida, essa subida em si, ela também vai desencadear esse tipo de transtorno. Porque além do medo de dirigir, ele tem medo de subir a ladeira e tem medo que o carro desça de ré. Compreendes? Uhum, A questão da fobia social também, certo? Ela também muitas vezes vem, né, junto com a maxofobia, porque a pessoa que tem fobia social, ela tem naturalmente aquela dificuldade de relacionamento. E o trânsito em si, tem alguns teóricos que dizem que o trânsito é o maior grupo social que existe. uhum. É o maior grupo social. Agora, qual é a diferença do trânsito para a maioria dos outros grupos sociais? O processo de comunicação, que é extremamente deficitário. Esse processo de comunicação, essa deficiência que há no processo de comunicação do trânsito, ela favorece o individualismo. Por quê? Se eu não conseguir entender a mensagem que o carro da frente me passou, naturalmente eu vou agir da melhor forma para quem? Para mim. Uhum. E se o carro da frente não conseguiu compreender a minha mensagem, ele vai agir da melhor forma para ele. É Sim. aquela questão, né? Que o pedestre, quando ele está tentando atravessar a via, ele fica lá olhando para os carros e, rapaz, nenhum carro para que eu atravesse. Mas será que esse mesmo pedestre, quando ele é motorista e ele olha alguém que está querendo atravessar, ele não pensa dessa forma? Para que esse pessoal vai atravessar agora? Deixa eu passar logo. Aquele Né? Só muda o desenho, papel.
Aquele Pateta, desenho né? do Pateta representa muito bem isso. Depois vocês procuram, viu? O É desenho do Pateta, verdade. que Senhor tem Wilker e Senhor dois Wheeler, né? nomes, exato. Ele é É clássico. totalmente uma pessoa, enquanto motorista, e aí quando o papel dele muda para pedestre, meu Deus, muda também a É, pessoa. é verdade. O Basta o equipamento, né? comportamento. Então, isso que você colocou é bem interessante, bem importante, porque o espaço é público, né? A gente Uhum. está ali em uma relação que a gente nem conhece o outro, muitas vezes. E aí, às vezes, a gente quer privatizar esse espaço público porque a gente possui um carro bom, um carro confortável, É, né? E aí a gente quer fazer daquele espaço todo ali só nosso. E a gente precisa compreender que ali é um espaço para todos e todos têm praticamente o mesmo objetivo, né? Que é se deslocar, chegar a algum lugar. Então, que possamos fazer isso de maneira mais empática, sensível e assertiva. é Você quer verdade. colocar mais alguma coisa É uma nesse briga como assunto? espaço público, não é como dizia o Eduardo Vasconcelos, né? Fala lá no livro que é trânsito, ele fala Uhum. muito disso. Essa questão da briga por espaço público. Ah, e uma outra fobia que está atrelada aí à maxofobia é a fobia social. Porque, como a Uhum, gente bem trouxe aqui o perfil, essa pessoa que geralmente tem o medo fóbico de dirigir não gosta de se expor. E aí uhum. já entra, né? Ah, eu vou precisar estar ali apresentando, emitindo comportamentos adequados, porque se eu falhar, eu não vou me permitir, não vou considerar esse erro, né? Eu vou ficar me culpando, com aquele sentimento de culpa. Então, evita. A tendência é É evitar, verdade. e eu acho que está muito atrelado, né? Então, a fobia Também. social com essa fobia de dirigir. Esse tipo de transtorno pode ser tratado com ou por qualquer profissional? Veja, né? Vamos prestar atenção aí, pessoal. O pessoal que está nos assistindo, numa dica de saúde pública, né? Vê só. Exatamente. É, O trânsito já é existe, questão de saúde pública, né? já é uma questão de saúde A gente já pública. É uma precisa questão de saúde pública. começar a colocar isso nos nossos posicionamentos, para que mais pessoas se atentem a essa realidade. É tanto que eu fui gravar um vídeo esses dias comparando, né, a Uhum, pandemia do coronavírus com a pandemia dos acidentes de trânsito. E aí é, uma pessoa, poxa, Bia, isso tá certo? É, uhum, sim, vá lá ver quantas mortes são provocadas em decorrência disso, né? E quantos feridos, quantas pessoas ficam inválidas por conta de ocorrências sinistros, conflitos de trânsito. é verdade. Como eu estava trazendo, né? O trânsito é uma questão hoje de saúde pública, né? Uhum, Nós precisamos ter muito cuidado. Vou tentar contextualizar essa resposta. Veja, tem um provérbio que diz o seguinte: ele diz assim, ó, o treinamento leva, a prática leva à perfeição. uhum, Né? Então as pessoas internalizam isso. A prática, pessoal, leva à perfeição. Então, quando você vai tentar usar esse tipo de provérbio, que é extremamente cultural, no paciente fóbico, e você vai tentar fazer com que ele se exponha ao elemento que é gerador de fobia, que no caso é o veículo, você pode agravar o quadro da pessoa. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que prometem tudo. uhum, Não, olha, você vai trabalhar tantos dias e você vai ficar bom. Olha, pessoal, vejam só. Tanto eu, quanto Bianca e tantos outros profissionais aí no Brasil, né, grande parte, a maioria dos profissionais de saúde mental no Brasil, né, eles levam a coisa muito a sério. Então, em saúde mental, fica difícil você chegar e fazer uma programação. Tem paciente que chega para mim e diz: doutor, em quantas sessões eu vou vencer o medo? Então, se eu chegar para ele e disser que tentar mensurar a quantidade de sessões, eu vou estar sendo, no mínimo, leviano com ele. uhum, Porque em saúde mental, você compra um carro, né? Dando um exemplo, você compra um carro e você consegue usar um manual para toda a série daquele carro. Em saúde mental, a gente não tem um manual do proprietário. O profissional de saúde mental, ele tem que uhum. tratar caso por caso. Tem pessoas que elas podem administrar o medo em 3 sessões Sim. e tem pessoas que podem tentar administrar em 20
E aí Uhum. passando, que a gente vai ter que trabalhar, aí trabalhar com equipe interdisciplinar, multidisciplinar, para tentar fazer com que a pessoa administre aquele medo. Mas o profissional para tratar o quadro fóbico tem que ser um profissional de saúde mental, né? Não pode, né? Tem que ser um psicólogo para trabalhar a questão, junto com o psiquiatra também, para trabalhar a questão fóbica. Entendeu? Porque às vezes as pessoas dizem, vençam medo de dirigir, autoescola para habilitados. Aí você pode dizer para mim, Cláudio, eu fui para a autoescola para habilitados e venci o medo. Não, você não tinha medo fóbico. Você tinha o problema de movimento, que é a construção do movimento. Né? Como eu falei, o ato de dirigir, como o ato de andar, é um ato que você precisa construir esse movimento. E lapidar esse movimento, você precisa praticá-lo. Uhum. Aí sim, porque tem vários casos que pessoas que trabalham com treinamento para habilitados que mandam lá para minha clínica porque disseram, Cláudio, eu tentei fazer, mas quando aquela pessoa pegou lá no volante, ela começou a suar, começou a tremer, parou de falar, certo? Então são sintomas de fobia. Então é Uhum. importante. A pessoa que Coração disse que acelerou tinha demais. coração acelerou, né? A pessoa que disse, eu tenho o medo fóbico de dirigir. E foi lá e treinou com a pessoa e conseguiu administrar, não era medo fóbico de dirigir, era simplesmente falta de treinamento. Uhum. Mas a pessoa que tem a fobia, se ela for trabalhada com uma pessoa que não tem a expertise da psicologia junto com a psiquiatria, o quadro pode agravar. Se a pessoa tiver problemas de coração com a aceleração lá dos batimentos, pode até ter um problema mais grave. Entendeu? Então, o quadro Exatamente. fóbico, né? Então, vamos deixar, pessoal, vamos ficar muito ligados aí com essas promessas, né? Que as pessoas chegam e dizem, não, na questão de saúde mental, isso pode funcionar para supermercado, para Uhum. qualquer tipo de serviço. Mas com saúde mental, muito cuidado com essas promessas, porque o profissional de saúde mental ele tem que personalizar, ele tem que trabalhar caso por caso, né, para que a pessoa consiga Exatamente. administrar o transtorno. Exatamente. Porque tem muitas causas possíveis e isso vai depender da história de vida do sujeito, né? As relações que foram construídas com sua família, questão de figura de autoridade, noção espacial, tudo isso está muito envolvida, todas essas variáveis, né, estão envolvidas com o medo fóbico de dirigir. E aí eu ainda acrescento, se você puder fazer esse trabalho pessoal, né, esse tratamento com um psicólogo especialista em psicologia do trânsito, é melhor ainda, porque além, né, de dominar essa parte da saúde mental, a gente ainda domina a questão do trânsito, esse recorte. E é o encaixe Verdade, perfeito, né? perfeito. Então, eu recomendo que se você tiver esse medo fóbico de dirigir, que você procure um profissional especialista em trânsito, da psicologia do trânsito, certo? Se não houver em sua cidade, veja se tem uma cidade próxima, ou então faça com alguém de sua confiança, né? Com um profissional de psicologia da sua confiança. É interessante Perfeito. também a gente frisar, Cláudio, que muitas pessoas acham, né, que eu preciso ir para o psiquiatra logo. Não, às vezes só a terapia já apresenta um resultado eficaz, significativo e não precisa de medicação. Agora, outros casos precisam, né, de medicação. Uhum. Então, é bom a gente também analisar isso ideograficamente, né, individualmente, porque alguns casos só a terapia resolve. A terapia e a exposição Verdade. também, gradual, né? Ali Uhum. na prática mesmo, no carro. Olha, a gente tem pouco tempo agora, então vamos vendo aqui os comentários, porque muita gente estava falando. Veja aí se você consegue selecionar alguns. Já passaram tantos aqui que. É, verdade. Ah, tem uma questão aqui do Zurique. Deu 4 anos e 6 meses de validade. E o correto da CNH ainda é 5 anos para fazer uma nova renovação. Deixa eu ver, eu acho que ele passou, né, pela avaliação psicológica ou foi exame É, médico e reduziram a quantidade de tempo da CNH dele, né? Então, o profissional, tanto de psicologia quanto de medicina, tem essa autonomia quando é identificada alguma questão que comprometa
o trânsito, né, comprometa aí esse comportamento dele no trânsito, não é isso? Perfeito, perfeito. Pelo que eu entendi, né, da questão dele, a resposta adequada é essa. Valdilene está falando, a falta de educação para o trânsito, desde a educação infantil, influencia. Se esse contato com o trânsito na fase da infância seria melhor, com certeza. Em minha opinião, a educação ainda é a nossa melhor arma, né? Nossa melhor estratégia. E já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro Uhum. a educação desde ensino lá básico, né? Até ensino médio e faculdade. E esse contato precisa de fato ser desde a infância. A gente sempre vem defendendo isso, mas infelizmente ainda não foi implantado em muitas partes aí do Brasil. A gente precisa lutar por isso também. Professora Valdilene, né? Um abraço também para Ana Carolina e o meu amigo Rogério Luiz. Pode prosseguir. Eu estou vendo aqui, porque foram muitos. Edvan está falando aqui, a mudança comportamental no melhor cruzamento do mundo é um fato que se chama atenção, o respeito, cordialidade e gentileza acontece de forma Ô, Bia, efetiva. o Edivan, ele é o chamado guarda-gentileza aqui no Recife, né? Que ele Ah, desempenha um trabalho num cruzamento específico aqui no Recife, que ele diz que é o melhor cruzamento do mundo, né? Que ele é uma pessoa que é muito ativa, né? Lá na atividade de agente de trânsito dele e é muito prestigiado por lá. que ótimo. Ele vai fazer até uma live esses dias. Olha, vamos O assistir. grande Então, Edivan. Cláudio, acho que a gente já precisa ir finalizando, certo? Fazendo as nossas considerações finais, porque Certo, senão a live pode cair e a gente perfeito. deixa em aberto, né? O nosso tchau, os nossos agradecimentos. Eu vou iniciar agradecendo a você por aceitar esse convite e pelas lutas, né, constantes, diálogos. Uhum. Agradeço por isso tudo. Gostaria de agradecer a todo mundo que entrou aqui, que não deu para falar o nome de todo mundo, até porque vai subindo e a gente não vai vendo, né? Todas as pessoas que entraram. Mas muito, muito obrigada por vocês terem, né, separado esse tempinho para estar aqui aprendendo um pouco sobre o medo fóbico de dirigir. E se vocês quiserem fazer mais questionamentos, vocês podem enviar no direct, tanto meu quanto de Cláudio, que a gente responde lá individualmente, porque infelizmente o tempo aqui é pouco e a gente não tem como atender a todo mundo, né? Eu gostaria muito de estar citando todo mundo que entrou, Jéssica, minha prima, Amanda, de Feira de Santana, uma amiga, Carol, minha amiga psicóloga. Ah, muita gente aqui. Então, Mari também, uma prima minha, Paloma, minha prima, tem muita gente aí da família, ó. E muitos amigos psicólogos. Que bom. E aí eu deixo para você. A gente tem um minutinho aí. Perfeito. Agradeço aí a presença de todos, né, mandando um abraço para as minhas alunas, para os meus alunos, para os meus amigos, né, para a Mônica, para a Paula, né, para meu amigo Dileno, que está sempre nos acompanhando, né, nas nossas lives, certo? Mando um abraço. E agradeço também, Bia, pelo convite, né, que é mais um bate-papo que nós temos sempre, né? Você aí na Verdade. Bahia, eu aqui em Pernambuco, mas nós sempre estamos conversando sobre essa questão da psicologia, né, e sua aplicação ao trânsito, né? É muito bom. Esses bate-papos que nós temos, né? Eu sempre cresço muito com as nossas conversas, com os nossos bate-papos, e Idem. que continuemos, né? Nessa força, nessa luta, e que as pessoas, elas valorizem as questões do trânsito, né? Porque o trânsito é um sistema que Sim, mata mais do que arma de fogo, né? E mata mais do que todas essas exatamente. pandemias que estão aí. Então, que Uhum. acordemos, né? Que acordemos para essas questões. Então, boa noite a todos, viu? E muito obrigada mais uma vez. Abraço. Abraço.